pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós temos a continuação do conteúdo sobre geometria, porém nós passamos agora para as figuras geométricas. Vamos ver em que consistem essas figuras. Antes disso, a gente tem que continuar compreendendo o conceito de plano. Nas aulas anteriores nós já falamos sobre o plano, mas vamos relembrar aqui, O plano é um conjunto de retas dispostas lado a lado de modo que não haja espaços entre elas e que também seja infinito, além de não descrever qualquer curva. Ou seja, um plano é como se fosse várias retas juntas umas das outras de maneira infinita. Aí nós temos um exemplo. Nós temos uma reta aqui, que é como se fosse várias retas aqui nesse espaço formando esse plano. Aí nós temos vários exemplos de objetos do nosso dia a dia, como uma folha de papel, a superfície de uma mesa, a superfície do piso de sua casa. Todos esses exemplos nos dá a ideia de plano. Por que isso? Porque nós iremos tratar nas figuras geométricas muito da ideia de plano. Veja aqui, figuras geométricas planas. Elas possuem largura e comprimento. Elas não têm profundidade, elas não têm volume. Ou seja, elas estão em um plano. Aí você pode pegar a folha do seu caderno e dizer que ali você tem uma figura plana, aquela superfície é uma figura plana. Já as figuras não planas são diferentes. Aí nós temos, a gente pode dividi-las em corpos redondos e poliedros. Mas o que vem a ser essas figuras? Elas possuem comprimento, largura e volume. As figuras planas não possuem volume. Já essas figuras não planas, aqui nós temos um exemplo de um cubo, ele tem volume. A gente pode imaginar esse volume como profundidade. Uma caixa d'água nos dá a ideia de uma figura geométrica não plana, pois ela tem um volume, tem uma capacidade de água lá dentro, ela tem uma profundidade. Aqui nós temos o exemplo de um poliedro, esse cubo, e aqui nós temos o exemplo de um corpo redondo, uma bola de futebol. A gente percebe, a gente imagina, a gente sabe que ela tem um espaço vazio lá dentro. Na verdade não é vazio porque nós temos ar, nós temos gases lá dentro, então não é vazio, certo? Mas a gente imagina uma profundidade lá dentro dessa bola. Corpos redondos porque a superfície não é plana, ela é redonda, então por isso que a gente separa os poliedros e os corpos redondos. Agora nós vamos para a ideia de prismas e pirâmides. Nos prismas e nas pirâmides, a gente precisa compreender que são figuras onde elas não estão formadas somente em um plano. Veja aqui, nós temos vários planos, Esses planos são chamados de faces. Olha aqui, a gente precisa compreender esses três conceitos nas pirâmides e nos prismas. E, cada lado desse é chamado de face. Cada linha dessa, onde se encontram as faces, são chamados de arestas. Já os pontinhos, os cantos onde as linhas se encontram, são chamados de vértices. Isso é importantíssimo para o nosso estudo de geometria durante toda a nossa vida. Compreender o que significa face, arestas e vértices. As faces, repetindo, são os lados. As arestas são as linhas que ligam os lados. E os vértices são os pontos que ligam as linhas, que são chamadas de arestas. Vejam aqui, nós temos uma pirâmide, o exemplo de uma pirâmide. Essa pirâmide, ela tem uma base, e ela tem as suas faces laterais. Todas as faces laterais das pirâmides são em forma de triângulos, aqui veja, em forma de triângulo. Já a base depende de cada pirâmide. Tem pirâmide com a base quadrada, tem pirâmide com a base triangular, tem pirâmides com base com circulados, e assim sucessivamente, depende de cada pirâmide. Veja aqui, nós temos faces, o lado da pirâmide são faces, os lados, arestas, que são essas linhas que ligam aqui as faces,
e os vértices. Então aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada. Aqui nós temos os prismas. Ó. Os prismas, nesse caso aqui, ele tem duas faces opostas iguais, ó, duas faces opostas iguais, que podem ser a base, que são as bases. Nesse caso aqui nós temos um prisma de base quadrada e as faces laterais são em forma de retângulo. Vejam aqui, ó. A gente pode planificar essas figuras geométricas. O que é planificar? É fazer um desenho de forma que elas representem a figura geométrica, agora de forma plana. Quando nós recortarmos e dobrarmos e colarmos, elas voltam a formar a figura. Aqui nós temos uma planificação de um cubo. Veja, ó, esse cubo ele está distribuído de forma como se fosse uma forma de uma folha de papel, um plano. Por isso que a palavra vem planificação. Quando nós recortarmos aí, ó, essa figura, nós estamos formando o cubo. Então, pessoal, aí foi nossa aula de matemática sobre figuras geométricas. Importante vocês estarem estudando também no livro de vocês, viu? A partir da página 89. Importantíssimo vocês estarem fazendo esse estudo aí, ok?